Oi, quase todo mundo já segurou uma concha do mar na mão, né? Aquele objeto lisinho, todo curvado, que a gente encosta no ouvido para escutar o barulho do oceano. Mas e se a gente pensar que ali dentro, naquelas espirais e curvas, estão guardados milhares de anos de história, de mitologia e até os segredos da própria criação? Bom, vamos mergulhar fundo nisso. Essa peça, que muitas vezes é só uma lembrancinha de praia, é, na verdade, um dos símbolos mais antigos e universais que a humanidade conhece. A gente está falando de rituais funerários pré-históricos até a geometria sagrada do universo. Pois é, a concha tem uma história incrível para contar. Então, que segredos são esses? Como é que um simples molusco conseguiu um lugar tão importante em culturas tão diferentes, sabe? Da Índia antiga até o Peru, da Grécia até a costa aqui do Brasil. Para a gente desvendar isso, a primeira coisa é entender que, bom, nem toda concha é igual. Basicamente, existem dois grandes grupos. De um lado, os bivalves, tipo a vieira, com aquelas duas metades que abrem e fecham. E do outro, os gastrópodes, como o búzio, com aquela forma super famosa de espiral única. Essa diferença, acredite, é a chave para a gente começar a decifrar os símbolos diferentes que eles carregam. E o primeiro grande simbolismo é talvez o mais fundamental de todos. Essa conexão super profunda da concha com a própria existência, com a vida e com a morte. Aqui no Brasil e em vários outros lugares do mundo existem umas estruturas impressionantes chamadas sambaquis. O nome já diz tudo, vem do tupi, é literalmente um monte de moluscos, eram construções gigantescas feitas de propósito com milhões e milhões de conchas que funcionavam como grandes cemitérios coletivos. E o mais incrível é a idade disso tudo. O sambaqui mais antigo que a gente conhece no Brasil, lá em Niterói, tem cerca de 8.000 anos. 8.000 anos! Isso mostra há quanto tempo a humanidade já olhava para a concha como algo essencial nesses rituais de passagem. Tá, mas a pergunta é: por que conchas? É porque elas representam essa dualidade de um jeito perfeito. Elas são a casa, o abrigo que protege a vida do molusco, e, ao mesmo tempo, são o que sobra quando essa vida acaba. Então, usar as conchas para enterrar os mortos era um jeito de simbolizar uma crença forte na ressurreição, no renascimento. Agora, vamos mudar um pouco o foco e falar da colcha gastrópode, porque ela se conecta não só com a vida, mas com algo a mais, com o som que teria criado o universo. Acontece que a forma em espiral do gastrópode funciona como uma caixa de ressonância natural. E claro que nossos ancestrais perceberam isso. A gente tem registro de uma trombeta de concha de 18.000 anos atrás numa caverna na França. E o mesmo uso aparece em rituais na Índia, na Grécia, nas Américas. Soprar uma concha era uma forma de criar um som poderoso, um som sagrado. No hinduísmo, essa ideia vai para um outro nível. Eles acreditam que o som que sai da concha sagrada, a Shankha, é o Om, sabe? Aquela vibração primordial que deu origem a tudo que existe. É literalmente o som da criação. E essa ideia de uma voz divina ecoa em muitas outras tradições. Para os budistas, o som da concha é o que desperta a mente para a verdade. Já nas culturas andinas, é como se fosse o sopro do universo, com poder de cura. Ou seja, a concha não só faz barulho, ela canaliza uma força espiritual, uma energia vital. Mas a concha não é só sobre morte e som, não. Ela também tem uma associação muito forte e antiga com o nascimento, com a fertilidade, com o princípio feminino. Olha que fascinante! Em vários enterros da Mesoamérica Antiga, os arqueólogos encontram uma concha bivalve colocada bem do ladinho de uma gastrópode. A bivalve era o símbolo do feminino e a gastrópode do masculino. As duas juntas ali representavam a união cósmica, um jeito de garantir o renascimento daquela alma. E essa ligação com o feminino viaja no tempo. Na Grécia Antiga, os búzios eram amuletos de Afrodite, a deusa do amor. Milhares de anos depois, na Renascença, artistas como Botticelli pintaram a deusa Vênus nascendo de uma vieira gigante, como se fosse um útero divino. E o cristianismo? Bom, ele absorveu esse símbolo pagão e associou a concha à Virgem Maria, a pureza da concepção. E agora a gente chega na parte final, na revelação que conecta a forma da concha a um dos padrões mais básicos da natureza e de todo o cosmos. Matemáticos, como o famoso Fibonacci, descobriram o que a gente chama de proporção áurea.
É tipo um código matemático que descreve o crescimento perfeito e harmonioso das coisas na natureza. E quando a gente desenha essa proporção, o resultado é uma espiral perfeita. E aí que tá, a espiral perfeita de uma concha gastrópode é exatamente a mesma espiral que a gente vê no jeito que uma samambaia se abre, na formação de um furacão e até, pasmem, na estrutura de galáxias inteiras. É como se a concha carregasse em si o projeto de construção do próprio universo. Então, da próxima vez que alguém estiver na praia e achar uma concha, vale a pena parar um momento. Pensar nos rituais de 8.000 anos, no som da criação, no nascimento de deusas e na espiral das galáxias. Que história essa concha vai ter para contar? Porque na mão não se tem apenas uma concha, mas um universo de histórias.